Bom, obrigado, Cláudio. Estamos à sua disposição e esse governo realmente não tem monotonia nas más notícias que apresenta a população brasileira, né? Nós temos aí uma gama enorme aí de frentes, né, para nos debruçarmos agora nesse ano 2025, nesse nosso papel de fiscalizar o executivo e minimamente tentar preservar o legado, né, porque todo dia está sobre ameaça, né? Perfeito. Quando a gente fala desses instrumentos legislativos, o senhor, como uma liderança, como um político com muita experiência, o senhor sabe o que dá certo, o que não dá certo, dependendo, tem aquele feeling, né? Olha, esse tema aqui vale realmente uma CPI, porque a gente sabe que CPI quando começa, né, começa de um jeito, não sabe nunca quando termina. Ontem eu brinquei aqui com o Eduardo Gomes que, olha, essa CPI dos Correios, na minha percepção, é a pena de um galinheiro inteiro. Mas o fato é que nós temos aí essas sugestões de CPI todas e também temos os requerimentos de informação. O senhor também vem solicitando várias apurações ao Tribunal de Contas. Então, queria a sua análise sobre todos esses instrumentos, até ajudando aí o nosso espectador, o nosso cidadão pagador de impostos, a entender como é que funciona a política aqui, o que dá para fazer, o que é concreto, como que dá para a oposição, o espaço que a oposição tem para operar nesses campos, inclusive agora contando aí com o apoio do Centrão em virtude dessas eleições que conduziram aí o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota ao comando das duas casas legislativas. Bom, Cláudio, nós temos aí, como eu falei, várias frentes que estão abertas aí. O senador Márcio Bittar, né, já está reunindo assinaturas para uma CPI, que é a CPI dos Correios, né? É importante que se explique como é que a gente saiu de um superávit em 2022 para um rombo histórico, né, para um déficit histórico, né? Isso, claro, com os detalhes que a gente espera que a CPI nos permita elucidar, né? Agora, nós sabemos o conjunto da obra, né? Esse governo, ele confunde o público com o privado, né? Isso está no DNA do Partido dos Trabalhadores, né? O PT, ele tem uma visão patrimonialista do governo, né? E tem um projeto de poder. Então, não é por acaso, por exemplo, que no início do ano de 2023 houve uma provocação ao Supremo Tribunal Federal e essa provocação resultou, né, na relativização da lei das estatais, o que permitiu, por exemplo, que o BNDES fosse ocupado, né, pelo Aloysio Mercadante, né? Aí você tem aí pessoas de proa dentro do PT, sindicalistas. A própria, né? Petrobras, né? A Petrobras foi aparelhada, o Jean Paul Prats. Os fundos de pensão. Os fundos de pensão, que inclusive tem um projeto nosso desde 2023 que tenta diminuir essa invasão política, está lá parado nos escaninhos da Comissão de Ação Social. Desde 2023 a gente tenta voltar a profissionalizar a gestão do assunto, porque na época do presidente Bolsonaro, eu trouxe até os dados aqui, nós tivemos nas estatais um lucro de 4,6 bi. E aí em menos de 2 anos de mandato do Lula já está no prejuízo de 6 bi. 6 bi. E agora janeiro, você viu, né? Janeiro fechou já com prejuízo de 500 milhões. E aí eu perguntei para as minhas fontes lá no Correios, me disseram o seguinte, que o Correios, no ano passado, já teve, em janeiro, um prejuízo de 300 milhões. Então, esse janeiro já está superando o janeiro de 2024. E veja que a Previ, por exemplo, que é o maior fundo de pensão do Brasil, teve no governo do Bolsonaro 21 bilhões de lucro. De lucro. Em 2 anos já está em 19 bilhões de prejuízo. De prejuízo. Mas não é por acaso, quer dizer, nós não precisamos nos debruçar assim com muito cuidado para saber o que aconteceu. Se coloca na presidência da Previ um sindicalista que tem como especialização a história mexicana, em especial a história azteca. Então, a condição que esse cidadão tem de gerir um fundo, além de ter sido dirigente sindical ligado à máquina estatal do PT, a máquina sindical do PT historicamente, de ser um especialista em história azteca, né? Então, é evidente que eu quero usar aqui a expressão que o atual vice-presidente usava, né? Eles querem voltar à cena do crime. E voltaram. Nós tivemos, na época do PT, a Operação Greenfield, né? Que apontou quase 8 bilhões de reais em malversação, em dilapidação dos fundos previdenciários. Até hoje, os beneficiários que são aposentados e pensionistas, nos principais fundos de pensão das estatais brasileiras, pagam reparação em função
dos equívocos e dos descaminhos, né, ou da corrupção, né, que caracterizou o governo do PT nos primeiros 14 anos. Eles repetem a mesma estratégia quase que com os mesmos personagens, e a gente já sabe o resultado, né? Infelizmente, a população foi enganada por, eu diria, por um mentiroso culto mais, que é o presidente Lula, né? O Lula enganou a população brasileira em relação ao preço dos alimentos, que ia ter picanha de graça, né? Ele enganou em relação à questão do sigilo, né, quando falou que no primeiro momento ele iria levantar o sigilo. Agora até as ações da primeira-dama estão em sigilo. A gente não pode saber quem ela recebe no palácio, não pode saber quanto é que ela gasta nos seus shows, né, nas suas andanças pelo mundo e pelo Brasil, né? Nós não podemos saber quais são os gastos do palácio, e o presidente Lula vai e diz em rede nacional que vai levantar o sigilo e mente à população brasileira. Ele mente à população brasileira quando disse que não iria colocar um advogado ou um amigo pessoal dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele não só colocou o Flávio Dino, que é amigo dele há mais de 30 anos, né, e que tem uma militância política comprovada, é um cara que veio do Partido Comunista do Brasil, né, apesar de ser juiz e ser deputado e governador, mas botou a política dentro do Supremo Tribunal Federal, mas botou o seu advogado pessoal. Então ele mente e quer instituir narrativas o tempo todo. Não é à toa que ele demitiu o seu ministro das Comunicações, que era o péssimo ministro, diga-se de passagem, o Pimenta, né? Pimenta. Que quando foi para o Rio Grande do Sul, em função dessas enchentes, foi repudiado pela população local, que dizendo a Lula, olha, pimenta nos seus olhos, nos olhos do Rio Grande do Sul está ardendo. A população repudiou a ação de Pimenta no Rio Grande do Sul. Aí ele troca o seu ministro de Comunicação por um marqueteiro e mostra que está muito mais preocupado em fazer marketing, estabelecer narrativa, do que resolver os problemas reais da população brasileira. Então nós estamos numa situação muito ruim em relação à questão desse governo. Não é por acaso que está havendo um grande movimento popular de ocupar as ruas da cidade, voltar a ocupar as ruas da cidade a partir do dia 16 de março, porque há um simbolismo. Dia 14, são 6 anos do inquérito do fake news, um inquérito interminável, absolutamente fora dos padrões do judiciário, né, onde se deu um poder excessivo a uma espécie de xerife que hoje controla toda a ação institucional do país, que é o Alexandre de Moraes, né? E irmos às ruas para pedirmos primeiro anistia para as pessoas que estão sendo acusadas de um golpe que não existiu, que é outra narrativa, né? E sendo penalizadas com penas maiores até do que de criminosos contumazes, como é o caso, por exemplo, como é o caso, por exemplo, dessa Elisa Matsunaga, né, que matou, esquartejou uma pessoa, foi condenada a 16 anos, né? Enquanto pessoas que pintaram com batom uma estátua são condenados a 17 anos. 17 anos. Então há uma desproporção e é necessário pacificar o país. Que as pessoas que depredaram, que paguem pelo crime de depredação. Claro. Mas não por abolição violenta do Estado de Direito, que isso não aconteceu. Excelente. Muito bem. Ó, abre aí que eu tenho já a nossa doutora Bia. Outra convidada aqui, a deputada Bia Kicis. Deputada, obrigado pela presença. Obrigada, prazer estar aqui, Cláudio. Olha só, eu estava aqui conversando com o Rogério, a gente está com nossos dois parceiros também aí remotos, que é a Carol Esponza e o André Marcília, e a gente está aqui muito curioso e muito animado com as estratégias que estão sendo delineadas aí pela oposição para aproveitar esse momento de fragilidade do Lula. O Lula, inclusive, está bem desesperado aí, vai fazer uma caravana com a Janja. O Sidônio entrou com esse marketing de emergência aí, está desesperado, hoje botou a culpa em todo mundo, né? Está colocando a culpa é dele, ele coloca onde ele quiser, né? Até o consumidor está sofrendo, o consumidor está sendo culpado porque compra sem pensar, sem pesquisar, tá faltando só transformar de novo o consumidor em fiscal, né, de preço, como a gente já viu no passado. De todas essas iniciativas, CPIs, né, nós temos vários, uma pleiade de CPIs, nós temos agora também a oposição ontem, lá na Câmara, protocolou uma série de requerimentos
de um pacote aí anti-Janja, né, para saber o que a primeira-dama está fazendo com o dinheiro do pagador de impostos, né, com sigilo de 100 anos, está correndo o país, a agenda é secreta. Então, assim, nós temos aí uma série de requerimentos, aqui o senador Rogério Marinho já mencionou diversas dessas demandas. Na sua sensibilidade, na sua visão, o que tem mais tração para a gente, vamos dizer assim, concentrar os nossos esforços? Bom, eu acho que tem muita coisa, é tanta coisa, que a gente tem que cuidar para não perder o foco. Porque cada dia é uma notícia nova, uma bomba que estoura, e se bobear a gente fica que nem biruta olhando para tudo quanto é lado. Então a gente tem que ter estratégia. Esse é o maior trabalho, eu acho, agora. Porque para onde a gente olha, só tem ilegalidade, só tem roubalheira, sabe? Fica complicado assim. Por exemplo, um dos motivos aí do pedido de impeachment é a questão aí do pé de meia. Mais uma vez o governo passando por cima do orçamento, né? Escanteando o orçamento, pedalando, isso aí até o TCU já falou, os ministros do TCU já julgaram que houve realmente a pedalada. Então, na questão econômica, tem muita coisa. E eles estão o tempo todo, por exemplo, essa questão dos requerimentos aí, que a oposição, agora com o líder Zucco, estão apresentando aí, porque eles estão sigilo em tudo. Então, onde fica o princípio da transparência, minha gente, previsto na Constituição? Porque o sigilo, por que existe uma legislação que prevê sigilo? Por questões de segurança nacional. Então você tem que guardar certas informações que, se vindas a público no momento que estão acontecendo, podem botar em risco estratégias, questões de segurança do governante. Agora, o que a Janja apronta por aí tem que ser sigiloso. Por quê? E as pessoas que ela recebe do Planalto. As pessoas que ela recebe, né? Então, é vergonhoso, realmente. E tem muito mais coisa. Por exemplo, eu acho que o escândalo maior do momento é essa questão da interferência americana nas nossas eleições. Isso, gente. Cláudio, você tem falado, mas eu não estou vendo a mídia em geral falar. Normal. Está pegando fogo nos Estados Unidos. Essa questão do USAID, né? Está pegando fogo nos Estados Unidos. Tanto o Trump quanto o Elon Musk, né? Abrindo aí essa caixa preta, descobrindo para onde foi o dinheiro do pagador de impostos. Gente, eram 40 bilhões de dólares. Isso não é brincadeira, não. E esse dinheiro sendo derramado em países como o Brasil para interferir nas eleições. Então, isso daí vai na veia da democracia. A gente não pode deixar um assunto como esse passar em branco. Então, eu acho que essa é uma das matérias, esse é um dos temas mais importantes. Nós temos que avançar nisso, tem que ter CPI, né? Já estamos colhendo assinaturas, acho que já foi até dada entrada. O Gustavo Gayer entrou com uma CPI sobre esse assunto, tá? Então, aí vai caber o presidente da casa depois instalar essa CPI, né? Pautar isso daí, porque, gente, isso é um escândalo sem precedentes. Interferência da CIA nas eleições brasileiras. E o que o Mike Pence, que foi do serviço lá do Estado, né? Da Secretaria de Estado americano, falou? Ele disse o seguinte, olha a gravidade, se não fosse o USAID, Bolsonaro seria presidente do Brasil. Olha a gravidade da coisa. Então, nós temos que ir a fundo nisso. A gente vai ter parlamentar suficiente para tanta CPI? A questão é que a gente não pode ter mais do que 4 CPIs ao mesmo tempo, né? E tem? Tem. Mas a gente tem que selecionar realmente e certos temas, não é só CPI, claro. É CPI, é investigação, é viagem aos Estados Unidos para estar lá acompanhando. Olha, eles estão abrindo investigação para saber quem foi lá nos Estados Unidos, qual foi o agente público de lá que falsificou o documento de entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. E claro que isso vai chegar em alguém aqui. Alguém aqui participou disso, porque o americano lá não resolveu da cabeça dele falsificar um documento para criar narrativa aqui, para prenderem o Felipe Martins. Então,
Isso aí ainda vai pegar fogo, Cláudio. É um tema... Vai pegar fogo. E nós estamos aqui para investigar a fundo isso. Excelente. Eu posso chamar de CPI da USAID? Porque USAID é muito chique para mim. É chique, né? Chama de CPI da interferência nas eleições. Tá bom. Olha aqui, ó. Carol, André, não esqueci não. Olha aqui, ó. Fiquem à vontade, vocês encaminhando dentro desse contexto aqui. Eu ainda tenho vídeo do Lula aqui. Temos uma penca de pauta, né? Então vamos acelerar, porque tem muito tema aqui para a gente analisar hoje com esses nossos queridos convidados. Cláudio, deixa eu aqui ler this first, André, hoje. Senador, o senhor mencionou aí o Fukunaga, né, o presidente da Previ. Eu quero falar dessa ação porque fui eu a advogada, né, com uma ação proposta pelo deputado de São Paulo, Leonardo Siqueira, mas a gente entrou com uma ação civil pública para afastar o Fukunaga da Previ. A gente ganhou em primeira instância e isso está parado, obviamente, em Brasília. A gente já vinha denunciando isso há muito tempo, já sabia que isso ia acontecer com a Previ e agora ontem foi anunciado aí o TCU se metendo na Previ pelo rombo bilionário de novo. A gente já viu o que aconteceu nos fundos de pensão. E também foi advogada numa ADPF que está no Supremo em relação ao CARF, que logo foi uma das primeiras medidas do Haddad. Na cabeça dele, dizem aí os bastidores que ele sequer sabia o que era o CARF, mas falaram para ele que era mais um órgão onde ele teria capacidade arrecadatória, e aí ele transformou aquele voto de qualidade, né? O CARF é aquele órgão, para quem está em casa e não sabe, que decide se Crocs é sandália de borracha ou se é chinelo. E aí o Haddad decidiu, então, que quando pende pró-governo, que tem que votar sempre com o governo para arrecadar mais. E eu vi que o senhor, então, está propondo mais uma medida no TCU em relação ao CARF. Então, entender um pouquinho como tá, porque ontem foi passado pelo governo federal, né, o ministro Haddad mandou para o Congresso 25 prioridades para... E tá nessa... Ai, gente, travou, voltou, né? Tá na proposta dele não aumentar imposto, mas já fala de isenção de imposto de renda e para compensar, colocar impostos nos mais ricos, para compensar, então, que os mais pobres não paguem o imposto de renda. Então, entender como é que vai ser feito toda essa análise no Senado, no Congresso, para evitar essas medidas econômicas catastróficas do governo. Isso é um combo, né? Um combo de perguntas. A Carol, olha... eu não tomei nota, você tomou nota mental? Eu só queria chamar a atenção nessa questão da Previ, porque tem pessoal que tá nos acompanhando aí. Você já deu like? Não? Você já se inscreveu aí no canal? Não? Então se inscreva. Deixa o seu like, se quiser fazer perguntas para os nossos convidados, faz um superchat aqui, senta o dedo no like, compartilhe a nossa transmissão. Muita gente não sabe, mas o presidente da Previ, que é o fundo de pensão dos trabalhadores aí do Banco do Brasil, ele não tem formação na área. A formação dele é história mexicana, com especialização na história azteca. Se fosse até a nossa história, se fosse assim, se ele tivesse o mestrado dele na história política brasileira, talvez servisse de alguma coisa. Agora, mestrado em história azteca, senador, pelo amor de Deus. E esse cara assumiu... qual é o tamanho do recurso disponível de investimento da Previ? A gente está falando, Cláudio, primeiro, obrigado, Carol, pela pergunta e parabéns aí pelo seu trabalho. A gente está falando de 250 bilhões de reais. Bilhões, então o professor de história azteca está administrando... entregar alguém sem nenhuma qualificação e sem nenhuma história no setor, né? Já que a gente está falando de história, né? Não passou por nenhum cargo no setor, não conhece o que está fazendo, foi claramente... para aparelhar a máquina pública e certamente não foi no melhor das intenções. Está aí o resultado, né? Você sair de um superávit, aí, de um lucro de mais de 20 bilhões e nos primeiros 2 anos você reverter para um prejuízo de 19 bilhões, eles são muito competentes, mas competentes em destruir e em dilapidar o patrimônio público, né? Então, em relação à questão da Previ, eu acho que nós já imaginávamos que isso ia acontecer. Em março de 2023, nós ingressamos com um projeto de lei propondo que, para se ingressar no fundo de pensão, num cargo de direção, era necessário você ter especialização na área, ter passado pelo menos 4 anos em cargos públicos ligados à gestão financeira,
né, ter reputação na área, enfim, colocar alguns atributos naturais que um headhunter faria, ou seja, um recrutador, né, na hora que fosse escolher um executivo de nível para tomar conta do patrimônio de milhares de brasileiros que já foram, inclusive, penalizados pelas administrações do PT anteriormente. Basta rememorarmos aí a Operação Greenfield, né, que identificou roubo, malversação de recursos, dilapidação do recurso público, má gestão. Eu acho que em torno de 8 bilhões de reais na época. Não é por acaso, eu tenho que lembrar sempre que o Alckmin, quando falava do PT, dizia que eles querem voltar à cena do crime. E voltaram com muita fome. Eu diria até com uma síndrome de abstinência, porque passaram 6 anos fora do poder e com um cronograma muito enxuto, porque sabe que só são mais 2 anos. Daqui a pouco eles vão deixar a presidência da República. Em relação ao CARF, é uma outra questão. Nós ingressamos com uma ação recentemente no Tribunal de Contas da União para responsabilizar, inclusive, o ministro da Fazenda, porque faz uma projeção de arrecadação de mais de 50 bilhões de reais e, ao final, isso resultou, acho que em torno de 500 milhões, 400 milhões de reais. E essa projeção, ela impacta na política fiscal, né? Permite, por exemplo, que o governo gaste mais do que deveria, e isso fragiliza as contas públicas. O governo, ele é tão preocupado com essa tese do revisionismo histórico, Cláudio, que a esquerda conhece tão bem, sim, que está debruçado nos números e nos parâmetros que ao longo de dezenas de anos se viram para nortear a contabilidade pública. Então nós estamos vendo aí a mudança de fatores em relação ao que é déficit, ao que é superávit, ao que é PIB estrutural, né? Um esforço imensurável que o governo está fazendo para mascarar os números. Agora, ninguém mascara a dívida, é o elefante debaixo, né, do tapete, né? O governo, no final de 2022, nós tínhamos uma dívida mobiliária de 5 pontos, trouxe até o número aqui para não me enganar, a dívida mobiliária do governo era de 5,9 tri. Em menos de 2 anos foi para 7,3 tri. Ou seja, brasileiros, o governo do PT já nos impactou com 1 trilhão e 400 bilhões de reais em dívida mobiliária. Se você acrescer o critério do FMI e do Banco Central, que você pega as políticas monetárias de rolagem da dívida, né, que é do Banco Central, isso vai para 9 tri. Aí você sai de 7 tri para 9 tri. Então isso significa o seguinte, que este governo está impactando a nós, brasileiros, nesse momento, mas os nossos filhos, os nossos netos e as gerações futuras, em função de uma política populista, irresponsável, e que já mostrou no passado que o resultado foi a maior crise econômica desde 1948, no final do governo Dilma, em 2015, 2016. Uma catástrofe de uma proporção tão grande que suprimiu 7 pontos percentuais do nosso PIB, que aniquilou centenas de milhares de empresas, que suprimiu 3 milhões de empregos no mercado formal. Então, é uma política deletéria de um governo que está preocupado com narrativas, preocupado com uma guerra cultural, preocupado com a guerra midiática, mas não está preocupado em resolver os problemas reais da população brasileira. Basta ir a um supermercado, saber quanto é que está o preço do café, o preço do óleo de soja, o preço do arroz, o preço da picanha. Este é um governo que está fazendo muito mal à população brasileira, principalmente os mais pobres e os mais fragilizados economicamente. Virou até mantra agora, né? Nem picanha, nem café. Nem picanha, nem café. Olha, eu tenho aqui, inclusive, os números que o Ari Alcântara, que é o nosso parceiro aqui, me mandou. Olha, a dívida pública saiu de 5,9 tri em 22... para 7,3. Isso, passou para 6,52 tri em 23 e atingiu 7,32 tri em 24. E a previsão é 8,5 tri em 25. Só 44% aí de crescimento. André Marcília, você quer perguntar aí para os nossos convidados? Tudo bom, Dantas? Bom, cumprimento a deputada Bia, o senador Marinho, prazer estar aqui com vocês. A minha pergunta, eu estava os ouvindo falar sobre o esgarçamento, né, do governo, de alguma forma como o governo perdeu todas as estribeiras, né? E a oposição hoje tem a faca e o queijo na mão. Parece que a pauta do governo petista vai ser, de alguma forma, se colocar como uma reserva moral, democrática, aquela conversa que já o elegeu nas eleições passadas e que não colou, né? Como eu até escrevi esses dias, me parece que a crise democrática no país, ela
foi criada em laboratório, né? A gente tem discutido muito sobre a crise pandêmica, mas a crise democrática foi criada em laboratório. E, de alguma maneira, essa é a forma que eles vão tentar se reeleger. Mas há um natural esgarçamento, eles estão se colocando de forma muito mal colocada. Por outro lado, é alvo de muitas críticas, como diz Drummond, fica dialogando com o pássaro pintado no teto da igreja, então eles vivem uma realidade paralela, que não é a que nós todos vemos ou vivemos. Então minha pergunta é, como organizar a oposição de tal maneira que não haja um tumulto? Porque há tantas pautas, há tantas possibilidades, de alguma forma, de se criticar o que está sendo feito com o governo atual, ou mesmo o STF, como organizar a oposição de tal maneira que não haja um tumulto, e até mesmo um tumulto que faça com que o governo, e até mesmo o STF, isso tem acontecido, se coloquem como vítimas. Olha, nós estamos sendo atacados, aquela história de sempre, nós somos uma reserva democrática e nós estamos sempre sendo atacados, quem está sendo atacado é a democracia, etc, etc. Então, como fazer com que isso não seja lido, pelo menos, por parte dos cidadãos brasileiros como uma oposição de ocasião ou como uma forma apenas de vitimar o governo atual? Eu vou te dizer, André, Marcílio, te cumprimento também, a Carol, um prazer estar com vocês aqui, acompanho vocês, sempre comento os comentários de vocês, e dizer o seguinte, eu acho que você só acaba com a escuridão com muita luz. O que é que a gente pode fazer? A gente tem que esclarecer a população para que ela não fique caindo em narrativas. Então, claro que a gente tem que trabalhar, fazer o trabalho legislativo, mas a gente precisa de uma boa comunicação. Aliás, o senador Rogério Marinho está à frente agora de um projeto de comunicação do PL, que eu acho que vai reverberar muito, vai ajudar muito nisso que você está questionando. E nós temos que usar as redes, não é à toa que dentre esses projetos que o governo considera prioritários, ele coloca o quê? Regular as redes. Eles têm pavor de que a verdade possa vir à tona. E não é difícil da gente mostrar a verdade, porque eles vivem realmente uma loucura, uma fantasia. Se você assiste o discurso da esquerda no plenário, eles têm a cara de pau de subir e falar que a economia do governo Lula está maravilhosa, que os números do IBGE clandestino, paralelo deles lá, são fantásticos. Né, que a culpa é ou do cliente, ou da pessoa que vai no supermercado e não sabe comprar, ou é do Bolsonaro, menos deles. Então, o que nós precisamos é de ter liberdade de expressão. Isso é a coisa mais básica. Sem liberdade de expressão, não existe nenhum outro tipo de liberdade, não existe democracia e a verdade fica sufocada. A gente viu agora a ministra Carmen Lúcia dizer que as redes sociais não irão atrapalhar as eleições. E o André até falou, e quem vai impedir que o TSE atrapalhe as eleições? Então, gente, isso é muito sério. Eles têm essa gana, essa urgência de calar a nossa voz. É censura mesmo que eles praticam. Cabe a nós trabalharmos, não permitirmos que o Congresso vote esse projeto que está chegando aí do governo para impor censura mascarada aí de perseguição da mentira, de resguardar a verdade. Você não resguarda a verdade com censura. Você só com transparência e com informação. Para combater a má informação, você traz boa informação. E deixa o povo decidir, porque o povo não está querendo ninguém que o tutele, não. O povo não quer que nenhuma autoridade, nenhuma agência venha nos dizer o que a gente pode ler, o que a gente não pode ler, o que a gente pode falar e o que a gente tem que pensar. Basta ver, gente, que o Globo publicou o quê? Donald Trump recuou sobre a taxação do México, Canadá. Imagina se a gente não tivesse a internet para saber o que de fato aconteceu. Que
tanto o presidente, a presidente do México, como o primeiro-ministro do Canadá, como o presidente aqui da Colômbia, né? Colômbia. Recuaram diante do Panamá, México, recuaram Panamá. diante da ação firme do presidente Trump. E aí o Globo tem a coragem de falar que Trump recua. Gente, se nós não tivéssemos internet, nós estaríamos sendo informados por esse povo que mente na cara dura e para os quais não existe inquérito nenhum de fake news, tá certo? Então, a gente vai combater isso com a verdade, lutando para não deixarmos que a censura seja regulamentada e ganhe ares de legitimidade no Brasil, porque ela já acontece, só que sem legitimidade, ela não pode se tornar legítima. Muito bem. Deixa eu conduzir aqui, a gente tem a notícia de hoje, né? O Lula hoje mais cedo falou uma porção de coisas, fez uma live e colocou a culpa dele em todo mundo. Do Banco Central colocou, dos juros altos da Selic colocou no Campos Neto, na questão da inflação colocou a culpa no consumidor. Porque quando ele diz, aliás, coloca o vídeo aí, vamos ver exatamente o que ele diz e a gente comenta em cima. Porque me parece que o Lula está desesperado. Quando você não tem foco, começa a dizer, culpar todo mundo, se colocar como vítima, daqui a pouco está dizendo que é vítima de uma conspiração, né? De que é vítima de uma perseguição. Aliás, eu ouvi muito o Lula falar que era vítima de perseguição quando estava lá no Paraná. Júlio, solta o vídeo aí. Muitas vezes, a própria imprensa, às vezes fala, olha, tal coisa está cara, substitui por outra. Né? Alface está cara. Por chicória. Então o preço internacional está tão caro quanto aqui. O que é que se pode fazer? Mudar a fruta que a gente vai consumir. Em vez da laranja, outra fruta. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então eu vou deixar aí na prateleira, eu não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro. Senador, deputada, o que é similar à batata? O que eu posso comprar no lugar da batata? Ou do arroz? Ou do feijão? Porque esse discurso do Lula, e aí eu quero dizer que é uma ofensa ao consumidor brasileiro, ao cidadão, ao pagador de impostos, porque você pode ter escolha quando você está comprando um bem de luxo, a escolher um carro, aí você, esse carro está muito caro, tem um outro semelhante no mesmo segmento, quando você vai comprar um imóvel, mas quando você vai comprar comida, senador. Bom, é o que eu falei aqui anteriormente. Desculpa, guerra... eu fico... Não, tem coisa que ferve o meu sangue. É a guerra das narrativas, Cláudio. Eu acho que o enfoque que eles estão dando é o seguinte, a culpa é dos outros. Né? É evidente que quando você vai a uma prateleira do supermercado e você dispõe de uma quantia no bolso, a sua escolha vai estar adequada ao seu bolso. Então, se alguém estava acostumado a comprar um determinado produto e diminuir o seu poder de compra, ele vai ser compelido, ele vai ser obrigado a buscar um outro produto. Não é uma questão, como ele está falando, de educação, é uma questão de necessidade. Né? Ele tá dando um enfoque completamente diferente da realidade. Agora, você vê um presidente que passou 2 anos acusando o Banco Central de ser o responsável pelas altas taxas de juros, né, em função do descontrole fiscal que foi gerado pelo seu governo. Mudou o presidente do Banco Central. Mudou para um dele. Mudou por alguém que ele indicou. E os demais diretores do Banco Central. E houve um aumento de 1 ponto percentual na taxa de juros, ato contínuo. A presidente do PT e o deputado Lindenberg foram às redes sociais atacar o Banco Central. E o Campos Neto, que já havia saído. Então, me permita, eu preciso dizer isso aqui. Gleisi Hoffmann e Lindenberg, o nome do presidente do Banco Central agora chama-se Galípolo, do PT. E não com bravatas, com jactância, com vitupérios que vai se mudar, né, a percepção de quem compra ou quem sustenta a dívida pública do governo, né, para permitir uma diminuição dessa instabilidade fiscal. É com medidas efetivas. Né? E o governo está gastando mais do que arrecada. E está arrecadando muito mais do que arrecadava anteriormente. Tem uma sanha arrecadatória, mas gasta muito mais ainda.
Então essa irresponsabilidade do governo prejudica o cidadão brasileiro. Bate lá no preço da soja, bate no preço do café, bate no preço do arroz, do feijão. E quando se dá um aumento ou uma política, como eles estabeleceram, que eles chamam de política real de aumento do salário mínimo, é uma mentira, porque eles dão com uma mão e tiram com as duas. Porque agride o poder de compra. Não adianta você, por exemplo, apreciar o salário mínimo em 10% e depreciar o dólar em 20%. Né? Porque boa parte dos produtos que chegam ao Brasil, ou os commodities que nós vendemos para fora, eles são ajustados, eu tenho como referência o preço do dólar. Sim. Então isso impacta diretamente o poder de compra da população. As pessoas comem dólar, na verdade. Graças à irresponsabilidade de um governo que perdeu a conexão com a sociedade. O desespero do Lula é porque ele perdeu essa conexão com a sociedade. Uma sociedade que é empreendedora, uma sociedade que quer ganhar dinheiro, uma sociedade que quer melhorar de vida. E a cabeça do Lula e do PT é colocar todo mundo numa espécie de camisa de força da década de 80, do seletista, do sindicalista, de alguém que está ancorado na ação do governo, que não quer ter a iniciativa de ser um cidadão que vai melhorar de vida. Então eles estão angustiados porque não conseguem mais falar com essa população que já descobriu que o PT e o que eles defendem é uma grande falácia que não se coloca de pé. Põe de novo a tarja que estava lá, só para o senador ver. Olha lá, ó. Nome de... Eu botei assim para o pessoal saber. Soletrar, viu, Lindbergh e Gleisi? E não confundir o cidadão aí, não confundir com Calígula. Deputada, quer comentar esse tema? É isso, né? Quer dizer, essa questão da fome está batendo a porta do brasileiro. A gente anda por aí, Cláudio, e as pessoas vêm falar com a gente e dizer até, a gente tem encontrado vários arrependidos. Eu viajei recentemente, estive no Nordeste, e lá, de motorista de Uber, seja o que for, aqueles que ainda fizeram L, né, todos dizendo assim, meu Deus do céu, que arrependimento. Então está chegando realmente nas camadas mais baixas da sociedade, as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, elas estão sentindo no bolso. E não é à toa que a gente tem recebido nas redes tantos vídeos de pessoas se dizendo arrependidas. Teve uma senhora que pediu perdão ao Bolsonaro. Perdão, Bolsonaro. Por quê? Porque a vida está ficando muito difícil. Mas o que é mais terrível, que a gente percebe essa desconexão e a falta de compromisso, é que você não vê eles, por exemplo, quererem conversar com a população, dizer, olha, realmente está difícil, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar. Não, eles querem botar a culpa ainda na população, ou no Bolsonaro, seja no que for. Eles não saem, não desgrudam da narrativa. Eu acho que a narrativa deles não sai nem com criolina, sabe? Eles ficam repetindo aquilo e de costas para a população, ao invés de realmente ter um pouco de empatia pelo sofrimento. Eles têm zero empatia pelo sofrimento da população. E aí vem com essa... Estão investindo no quê, gente? Naquilo que todo comunista investe. Propaganda. Eles não investem em alimento, educação, saúde, saneamento, nada. Eles investem em propaganda. Cuba é linda, maravilhosa, né? Assim, a vida lá, o povo é feliz. Vai lá para ver, meu Deus. Ou então conversa com os cubanos que fogem de lá, enfrentando mar, tubarão, tudo, botando a vida em risco. Então, assim, eles estão claramente, como o senador falou, o ministro mais importante deles agora é um marqueteiro, porque o que eles querem é continuar enganando a população. Muito bem. Eu vou, Carol e André, é o seguinte, ainda nesse tema, tem um dado a mais que eu vou colocar aqui para vocês, caso vocês queiram também comentar e perguntar aqui para o senador, porque o Fernando Haddad ontem enviou aí, né, para o Congresso uma lista de prioridades, com 25 prioridades. Eu, sinceramente, olha só, a gente tem um problema, a gente está sofrendo algum problema de analfabetismo funcional que está indo lá para cima, viu? Eu vi percentual, o Barroso falando de percentual, errou o percentual. Agora está o Haddad falando em 25 prioridades. Não existem
Não tem não há 25 prioridades, não existe prioridade, tá certo? Olha aí, ô Carol. Você também, você falar... chamando a atenção, você estava me chamando a atenção que você foi ler, né, as 25 prioridades. Pois é, eu peguei as 25, até mencionei algumas aqui. Tem essa questão das redes sociais, que se a gente puder botar na tela, seria uma pergunta que eu queria fazer para a deputada e para o senador. E tem essa questão do pé de meia também, são as duas coisas que mais me chamaram a atenção. Porque, enfim, a gente está com né, já colhemos 132 assinaturas até ontem, teve aqui o relator, né, ali do impeachment, o deputado que teve aqui que está colhendo as assinaturas, e aí a sensação que eu tive foi que o governo dobrou a aposta e colocou ali no projeto um projeto de lei em relação ao pé de meia, para que esses alunos possam, então, investir o dinheiro que eles recebem. Eu confesso que fiquei confusa, porque eu entendi que o pé de meia era um auxílio bolsa, assim, para criança que realmente não consegue ir à escola, porque falta dinheiro para alimentação, ou para transporte, ou para o básico. Então, como é que essas crianças vão receber esse dinheiro e investir através de educação ali, né, financeira? Então, você está dando crédito subsidiado para essa parcela da população. Então, para mim, não fez o menor sentido. Me pareceu muito mais uma afronta a esse pedido de impeachment do que qualquer outra coisa. E essa questão da regulação das redes também, a gente sabe que hoje não tem maioria, embora a gente esteja vendo aí na televisão uma repórter famosa tentando manipular dados, como a Bia bem mencionou, essa manipulação escancarada de dados da grande mídia falando que a população apoia essa medida, a gente sabe que não apoia. Então, ao invés deles regularem via conteúdo, eles vão fazer uma regulação econômica, que, pelo que eu entendi, vão criar aqui uma unidade especial, né, de plataformas digitais. O texto não está pronto, mas a gente já sabe disso por declarações ali de membros do Ministério da Justiça, da Fazenda, colocar isso no CAD para tentar, de alguma forma, restringir o alcance das plataformas. Lembrando que isso já foi feito na Europa e é uma das medidas do Trump. A gente está vendo aí o Trump colocar tarifa, falamos aqui agora no programa, em vários países, e essa é uma das tarifas que o Trump está colocando na União Europeia para pleitear que a União Europeia pare de se meter com as Big Techs. E aí eu vejo esse programa, né, esse projeto de lei similar aí nessas 25 prioridades do governo. Seria legal botar na tela, Cláudio. Põe na tela aí, Júlio. Aí, tá bem pequenininho. Porque são 25, mas acho que essas duas aí são... O que eu li, para mim, foi o que mais me chamou a atenção. Regulação econômica das Big Techs e modernização do marco legal do preço do medicamento. Aí tem ali, ó, pé de meia. Permissão ao aluno investir em poupança ou titular do tesouro. Ora, ela tem razão nisso, porque se é uma ajuda pro estudante que não tem condição, né, não tem o que comer, e aí normalmente deixa a escola, abandona o ensino para poder trabalhar, para poder fazer qualquer coisa, e aí você diz que vai pagar uma bolsa pro cidadão, pro jovem, e aí o jovem vai fazer o quê? Vai investir esse dinheiro? R$200, Cláudio. Tá tudo errado, né? Lá na tá tudo errado. Fica com um cheirinho de fraude isso aí. Aliás, tem que ver quem está fazendo aí os fundos, quem está fazendo a gestão desses fundos aí, porque tá tudo indo na Caixa Econômica, viu? E aí tem que ver quem é que está fazendo a gestão desses fundos, porque me parece que essas taxas tem que ver se estão a preço de mercado ou não, né? Mas fica à vontade, senador. Bom, deixa eu tentar aqui organizar, que é muita informação. Porque é o seguinte, Carol, vamos devagar. Tem vários temas aí, vamos devagar. Vamos tentar... Você me esquece de novo hoje. Não esqueço, tá traumatizada de ontem, não. Botou todos os assuntos na pauta, do mesmo jeito. Não, vamos lá, vamos devagar. Vamos falar do Haddad, vamos falar das prioridades, depois a gente vai falar de regulação. Tá, mas vamos lá. Eu acho que o que a Carol falou mostra essa miscelânea aí, das ações que foram expostas pelo ministro da Fazenda, que está falando de economia e está falando de regulação de redes, né? E falando de um esforço fiscal do governo. A primeira pergunta, eu acho que vem à nossa cabeça é quem está mentindo? Quem é o grande mentiroso da história? É o Lula, que há 2 dias atrás afirmou que por ele não tinha mais nenhuma medida fiscal, ou o Haddad, que apresenta uma carta de boas intenções, e de boas intenções o inferno está repleto, né? Porque
A Carol dá 2 exemplos, mas antes de eu falar desses 2 exemplos que ela dá, eu quero falar de um que me é especialmente caro, que é a questão dos super salários. Se você pegar hoje a Folha de São Paulo, eu sei que muita gente não gosta de lê-la, mas até por dever de ofício eu tenho que ler todos os jornais todos os dias. As 3 principais matérias falam: Ministério Público de São Paulo, né, oferece R$1 milhão a cada membro do seu corpo de trabalhadores, né? Cada procurador lá, cada promotor público, aliás, está recebendo R$1 milhão. O Tribunal de Justiça paga, em média, de São Paulo, R$75 mil a cada integrante do seu corpo judiciário. Tá? O Haddad disse que super salário vai ser prioridade. Não pode ser verdade, porque na hora em que, por ocasião da votação do pacote fiscal, houve uma alteração de que deixaria de ser uma lei complementar, isso uma PEC, e passaria a ser uma lei ordinária, eu estava em plenário e fiz um desafio aos líderes do governo. Vamos fazer o seguinte, vamos todos assinar um requerimento agora, porque esse projeto já passou no Senado e na Câmara. Tem um projeto do Senado que regulamenta os supersalários e tem um projeto da Câmara que aliás, ficou muito pior, Bia. Né? O nosso são 14 ou 15 sessões, que são diárias, férias, mas na Câmara eu acho que enlargueceu muito. Então basta fazer um requerimento, traz o projeto que está lá nos escaninhos da CCJ, coloca em votação e a gente resolve de uma vez por toda esse verdadeiro escândalo, que é se pagar quase 14 bilhões de reais a mais a quem está na elite do funcionalismo público, né, sobre todas as alegações do ponto de vista formal, né, que estão na contramão do que já definiu a jurisprudência e a lei, porque são eles que julgam eles mesmos. Né? Aí vem aquela questão, né, dessa desigualdade ou da dissintonia que existe hoje no Brasil entre os poderes. O que o CNJ está fazendo é legislar, resolver penduricalhos, né, colocar penduricalhos em salário de juízes e promotores, definir e regulamentar ações que deveriam ser de alçada do Executivo, propor legislações. Você fala muito aqui, por exemplo, o Cláudio tem falado recentemente sobre esse plano da execução penal. É evidente que quem executa as penas, quem define como as penas vão ser executadas é o Judiciário. Mas não quem regulamenta, que deveria ser o Executivo, não quem faz a lei, que deveria ser o Legislativo. Sem dúvida. Então nós estamos vivendo um momento em que há um superpoder que se hipertrofiou em relação aos demais e está promovendo, inclusive, ações que não têm transparência nenhuma. Esse poder é o que cobra transparência nas questões das emendas parlamentares. Eu sou completamente de acordo, ok, mas que esconde, por exemplo, as viagens dos ministros do STF. Sim. Ou quem paga como é que chama? Aquelas plenárias que eles participam e quem são as empresas os fóruns que ocorrem em resorts, porque né? muitas dessas empresas têm interesses dentro do Judiciário. A gente não tem nem mais acesso às agendas diárias dos ministros. A gente não sabe quem está visitando o ministro, então, qual é o advogado, se tem lobista, a gente não sabe. Pega os aviões da FAB, agora não dizem quem viaja e deixa de viajar. Eu fui ministro, toda semana eu mandava, abria no nosso canal lá, quem foi que viajou deixou de viajar. Isso. Então mudou tudo no Brasil. Agora a transparência é relativa, só serve para alguns. Então quando você fala, por exemplo, do pé de meia, não é o pé de meia que vai resolver a retenção do aluno no ensino médio. Essa discussão eu fiz por ocasião da votação lá no plenário do Senado. O pé de meia é mais uma medida populista desse governo. Quem resolve a questão da retenção é o ensino fundamental eficiente. E por que nós não temos o ensino fundamental eficiente, que nos coloca nos exames de proficiência entre os últimos colocados do mundo? Porque as universidades que formam os nossos professores alfabetizadores, principalmente, não formam professores com a capacidade de transmitir o conteúdo. Não é culpa deles, é a grade curricular. Forma pessoas que sabem quem é Marx, quem é Engels, quem é Paulo Freire, quem é Emília Ferreira, que o capitalismo é ruim, que o agronegócio não é péssimo. São cientistas políticos e ativistas, não são transmissores de conteúdo. Sem dúvida. Então isso deforma o ensino ao longo do tempo. Né? Então nós temos um problema muito sério, que é a questão da qualidade do ensino público. Enquanto nós não debruçarmos sobre isso, não vai resolver. E a questão do outro item que você colocou, que é a questão das redes sociais, é evidente que esse governo está preocupado em que a verdade venha à tona. Ele não quer ser fiscalizado, não quer ser acompanhado, quer que a narrativa que seja colocada para o conjunto da sociedade brasileira não possa ser contraditada, não possa ser discutida. Nós chegamos ao cúmulo de vermos os porta-vozes do governo, através de emissora
que é a Globo, por exemplo, falar que questionar uma política pública é crime. Ora, você fazer o seu papel de cidadão, de exercer o direito constitucional de fazer uma crítica a uma política pública mal colocada, passou a ser crime no Brasil, nós estamos vendo aqui, na prática, a distopia de George Orwell, do Grande Irmão. Não é à toa que a AGU, já no início desse governo, estabeleceu o Ministério da Verdade, para dizer o que é verdade e o que não é dentro da ótica dele. Não é à toa que eles estão tão preocupados em regular a imprensa e a rede social, porque esse é um governo da mentira, da falácia, da enganação, da narrativa. Então não é por acaso que eles estão tão incomodados de estarem descendo a ladeira, porque estão sendo desmascarados diariamente. Desmascarados. Aliás, quando a gente fala dessa questão do pé de meia, eu falei aqui que tem cheirinho de fraude. Por que isso? Quando você junta a questão do Correios, né, que a gente precisa se debruçar sobre os negócios dos Correios, previr, aí você vem com essa... tem até isso aqui, ó, olha aí, coloca aí. Coloca, por favor, na tela essa matéria. Quentinha invisível. A ação do governo Lula contra a fome abastece ONGs de petistas que não entregam as refeições. Para onde está indo esse dinheiro? Alguém duvida? Então, assim, não basta a incompetência... É o clã dos Tatos lá em São Paulo. Não basta a incompetência, né? A gente aqui está diante de casos de corrupção claros. Aí o senhor até está com uma medida aí, né? Nós estamos ingressando hoje ainda no Tribunal de Contas, no Ministério Público. Hoje ainda? Hoje, né, com um pedido para que isso seja investigado, né? Porque, inclusive na reportagem, nós vamos averiguar, fizemos uma laia junto ao Ministério, mas também estamos entrando com ação no TCU e no Ministério Público, de que há uma confirmação, validação de entrega de quentinhas no mês de dezembro, e quando a reportagem vai questionar, diz, não, vamos começar em janeiro. Mas provavelmente já receberam o mês de dezembro sem distribuir as quentinhas. E todos eles são ligados ao grupo dos Tatos, que é um clã do Partido dos Trabalhadores, que tem vereador, tem deputado estadual, tem deputado federal, lá em São Paulo. Estão diversificando então, né? Sim, aí o clã está danado lá. A atuação deles era o transporte. O transporte de van, né? O transporte ilegal. Agora é a entrega de quentinhas fantasma. Agora é a entrega de quentinhas. Aliás, você me permite rapidamente... Quentinha essa, viu? Uma coisa que me chamou muita atenção nos últimos 2 dias, antes de você passar aqui para a nossa amiga, é que o governo está tão preocupado em escrever uma narrativa que está, inclusive, mudando conceitos históricos de definição de parâmetros de contabilidade pública. E a ministra a Esther, foi a público recentemente dizer o seguinte, olha, em relação às estatais, nós temos aqui um déficit trans. Porque esse déficit, esse prejuízo, ele se sente, na verdade, um lucro. É um investimento. É uma inovação que esse governo tem feito, mais uma dessas inovações, para revisar e estabelecer narrativas em relação às suas más práticas administrativas. Déficit não é prejuízo, tá? Aprendam, viu? Vocês têm que voltar para o banco. E é bom para vocês, né? E é bom. Entenda como isso é bom. É o porquinho garganta, né? Quem não leu, leia a Fazenda, a Revolução dos Bichos. Aí, deixa eu colocar, aproveitando e falar em porquinho. Põe o link 2 aí, porque aí eu vou introduzir outro tema, vou pedir para o André comentar em cima e a deputada também, tá? Esse é um tema importante também. E depois a gente vai para um outro ainda mais importante. Mas, eu quero dizer para vocês o seguinte, a oposição me deixou muito feliz hoje, quando eu recebi essa informação, publiquei logo cedo de manhã, está lá no claudiodantas.com.br. Aliás, se você está aí conectado conosco agora, nós temos 6.000 pessoas aqui, telas, né, nos assistindo nesse instante. Então, por favor, senta o dedo no like. Temos mais de 4.000 likes, mas dá para chegar a 6, tá bom? Então, eu peço a vocês que nos sigam também em todas as redes, todos os nossos canais. Esse QR Code vai te levar para lá. Mas eu fiquei feliz, porque olha isso aí, Janja na mira aí da oposição. Então, o que traz essa reportagem? Ela mostra que ontem um grupo de parlamentares, aí liderados pelo Zucco, né, que é o novo líder lá na Câmara. Eles apresentaram então uma série de requerimentos aí, ao Rui Costa, ao Vinícius Carvalho, para quem não sabe, é o ministro da CGU,
ao Mauro Vieira, né, que não é, viu, não é o Celso Amorim, ministro das Relações Exteriores, é o Mauro Vieira. Não, eu não sabia. Viu? Eu pensei que era o Amorim. Aqui é uma escola, Fernando Haddad e também a Simone Tebet, tá? Então eles querem saber justamente o que está acontecendo com essas despesas da Janja, porque a Janja ela virou uma espécie de ministra coringa, ela representa o Lula, representa o Geraldo Alckmin no exterior, em eventos, está sempre em eventos. Ela viaja, recebe diária, fica hospedada em hotel de luxo, tá para lá e para cá em jatinho da FAB. Então tá aqui, ó, eles reúnem todas essas questões. Eles querem saber, primeiro, a sua real condição funcional. Afinal de contas, ela tem um gabinete paralelo. Precisa saber. Afinal, como é que pode ter uma pessoa que não tem função na administração pública, tem funcionários recebendo do Estado, nós pagamos esses salários, e esses funcionários prestam serviço a essa senhora que não tem função pública, ela não está comissionada em lugar nenhum. Então, qual é o problema disso? Quando você não tem o seu CPF relacionado a determinado grupo de despesas, você não tem como ser pego, você não tem como ser fiscalizado. E ainda assim o Lula manda botar 100 anos de sigilo em cima dessas despesas. Então, isso não é pouco grave. Despejo da interlocução com quem ela conversa lá no Palácio. Exatamente, não tem agenda, não tem nada. Então, olha aí, todos os gastos com passagens diárias ao exterior, razões para o sigilo sobre esses gastos e a sua agenda, suspeitas de violações éticas, inclusive justamente na representação do Brasil no exterior, no lugar do Lula e do Alckmin. Esse Janja Palusa a gente já oficiou desde o ano passado. Janja Palusa tem de tudo. André Marcília, você que é um homem dedicado ao tema da liberdade, à transparência, né? Por favor, eu quero o seu comentário com uma pergunta endereçada aqui à deputada Bia Kicis, que também está bem animada aí com esse tema. Pois é, Dantas, eu queria chegar na Janja, mas eu queria antes só passar por dois temas que eu acho importantes e que vocês comentaram, que é a questão da fome e até mesmo da lei de acesso à informação que o senador mencionou. Essa questão da fome, rapidamente, é preciso ficar-se atento, de fato, porque já tem uma frase que era atribuída a Napoleão, não sei se é dele, mas enfim, que diz que toda revolução começa pela barriga. Então, claro, as pessoas precisam se alimentar antes de pensar em liberdade. Não tem como você pensar em liberdade com fome, né? Isso é humano. Primeiro você precisa cuidar de si, precisa existir antes de pensar no coletivo, na sua liberdade. Liberdade é um conceito social, um conceito que tem a ver com a sua relação com os outros. Você precisa primeiro existir. Só que o governo, e é preciso ficar atento a isso, com essa desculpa de tentar resolver o problema da fome, que está cada vez maior, vai colocando, embutindo dentro de soluções supostas a respeito da fome, questões que são referentes a controle de liberdade de discurso no país. É necessário muita atenção, sobretudo nesse final de governo, para projetos ou medidas que supostamente combatem ou resolvem ou busquem solucionar a fome, não estejam travestindo outros projetos que busquem o controle de conteúdo, porque me parece claro que o governo está preocupado hoje, de fato, apenas com o seu marketing, com a sua comunicação, porque não há outra forma deles resolverem, eles não têm pautas concretas a não ser essas vestidas vestidas de propaganda, né? Propaganda estatal, penduradas na ilusão, na fantasia. Sobre essa questão da lei de acesso, eu acho também, olha como está o trabalho, eu acho que isso também é um ponto a gente tem que comentar, como o trabalho hoje do parlamentar está inviabilizado, né? A lei de acesso à informação é uma lei que permite que qualquer um de nós tenha acesso a qualquer informação pública. Tem só duas exceções, informações classificadas em 20, 30, 50 anos, 100 anos, ou leis ou informações que são pessoais do funcionário público ou do servidor. Poxa, tudo hoje se tornou pessoal ou
classificado como 100 anos. A agenda da Janja, que a gente estava mencionando, está hoje debaixo de sigilo. Os ministros do STF têm a sua agenda de, vocês mencionaram, fóruns ou eventos fora do país, entendidos como de ordem pessoal. Quer dizer, é uma lei que se tornou interpretada para que apenas a exceção seja utilizada. Então você não pode... Hoje o parlamentar não consegue debater, ele não consegue fazer lei, quando não consegue falar, e quando a lei é feita, o STF interpreta de uma forma completamente torta. Então esse é um... Eu acho que a minha pergunta, deputada, é nesse sentido. Como fazer, dentro desse estado caótico de coisas, leis ou pensar em soluções que tenham de driblar, na verdade, o poder constituído? É necessário driblar essas artimanhas do governo e é necessário driblar as interpretações dantescas, completamente fora de propósito do STF. Como idealizar medidas dentro desse contexto caótico de coisas? A gente vai para o último tema agora. Quando a lei posta não é respeitada e a interpretação que é dada por aquele que deveria guardar a Constituição, né, respeitar, fazer valer a Constituição, ela é oposta, ela viola o texto escrito, o texto legal, você não tem mais um ordenamento jurídico que funcione. André, quando as pessoas me perguntam, e aí, deputada, você que é advogada, você que foi procuradora, o que a gente pode esperar dessa situação? O que vai acontecer se a gente fizer tal coisa? Eu falo, olha, eu não tenho como dizer o que vai acontecer, porque aquele direito que eu aprendi nos bancos da faculdade, com o qual eu trabalhei, fui operadora de direito por mais de 30 anos, esse direito não existe mais no país. Hoje existe a lei que sai da cabeça do juiz ali, né? Ou do ministro que decide. Então nós temos 11 constituições diferentes, né? E a moda vai pegando, porque isso vai passando, vai servindo de exemplo para outros tribunais, para outros juízes. Então, o que a gente chega ao ponto de ver deputado querer propor uma medida, uma PEC, né, para alterar o artigo 53, que já diz claramente que parlamentares são absolutamente imunes por quaisquer palavras. Isso já houve uma emenda constitucional que era que incluiu quaisquer, incluiu a palavra quaisquer. Palavras, né, opiniões, né, e seus votos, porque antes se interpretava, não, mas aqui ele ultrapassou, aqui ele extrapolou. Aí o Congresso falou, não, é quaisquer, é nenhuma, é quaisquer. E aí ele já simplesmente passa por cima do quaisquer. Então o cara quer fazer uma PEC para dizer que é proibido o intérprete interpretar contra o que está escrito. Gente, isso é uma loucura, não tem fim. Simplesmente não vai ter fim uma coisa dessas, tá? Mas eu tenho dito uma coisa, que é o seguinte: por que existe aquele corolário de que decisão judicial não se discute, se cumpre? Por quê? Porque a decisão judicial, ela é a materialização da lei, que é genérica, que é aplicada a todas as pessoas. Na sentença, ela é aplicada às partes. E ela não pode ser discutida, porque ela é a concretização, a aplicação da lei, no caso concreto. Só que quando você tem uma decisão judicial, que ela é frontalmente contrária ao que determina a lei, você está desobrigado de cumprir. Eu tenho dito isso e eu vejo poucos juristas afirmar. As pessoas falam repetindo que nem papagaio. Lei, decisão judicial não se discute, se cumpre. Como assim? Se a lei está dizendo A e o juiz está mandando aplicar B. Então, gente, a gente tem que ousar mais também. A gente tem que ter coragem de saber que nós temos que zelar pelo ordenamento jurídico e não sermos capachos, escravos de decisões ilegais, inconstitucionais. Nós temos que cumprir a lei e não uma decisão que viole frontalmente a lei. Aliás, o ministro Celso de Mello, ex-ministro Supremo, quando era decano, ele deu uma decisão nesse sentido. E ele disse que não cabe ao intérprete decidir de forma contrária ao que está no texto da lei. Então está tudo errado, André. Está tudo errado e a gente tem que começar a se libertar de certas amarras
mentais e de certas máximas que são feitas para impedir que a lei seja cumprida. Deixa eu me despedir do André, que o André tem uma outra live nesse instante. André, obrigado mais uma vez. Grande abraço, cara. Obrigado, Dantas. É isso mesmo. Decisão judicial não se discute, contanto que seja uma decisão judicial e não política ou ideológica, não é? Senão é desobediência civil que pode ser feito. Olha, eu agradeço, um abraço a todos, um prazer estar aqui. Admiro também muito o trabalho da deputada, do senador. Então, desejo sorte a todos nós, não é? Um abraço. Muito bem, deixa eu voltar, deputada. Essa questão da Janja me interessa, porque ela é inédita. Não é, vamos dizer assim, a reciclagem de um escândalo político, né? Não é, estão fazendo de novo aquilo que vimos no passado, igual está acontecendo com os fundos de pensão, pelo visto. Essa é nova, né? É uma coisa nova. Ô, Cláudio, eu preciso dizer uma coisa. Eu já entrei com uma representação perante o Ministério Público por usurpação de função pública pela Janja, quando ela foi ao Rio Grande do Sul, no lugar do ministro, na questão lá, ela foi lá para resolver os problemas do Rio Grande do Sul. Aí teve aquela história do cavalo, caramelo, sei lá o que é aquilo. Mas a Janja foi lá no lugar de um agente político, alguém que tivesse realmente investido de uma função. E depois ela viajou também representando aí o governo brasileiro. Eu entrei com uma representação por esses dois fatos. Sabe o que a Procuradoria respondeu? Que eles não podiam investigar a Janja porque ela não era agente política. Olha isso. Eu falei, meu amigo, aqui você criou uma sinuca de bico, então. Olha só. Uma forma de blindar a Janja. Porque ela está fazendo algo que ela não pode fazer. E aí quem tem que fiscalizar diz, não posso fiscalizar porque eu fiscalizo agente político e ela não é. Veja, uma clara usurpação de poder. Então, eu espero que os meus colegas, agora nós também, da oposição, e os colegas signatários, né, o Zuco e os vice-líderes aí da oposição, tenham mais sucesso e a gente tem que ficar de olho, porque a gente não pode cair nesse tipo de armadilha. Claro. Excelente. Vamos para o nosso último tema aqui, que esse tema é grave. Eu venho batendo nessa questão, nessa tecla aí já há algum tempo. Escrevi já 3, 4 artigos lá no site, no claudiodantas.com.br. Provoquei a nossa oposição aqui, a Bia me ligou chateada. Eu estou estudando isso. Não diga que não estamos fazendo nada, mas a minha função aqui é provocar. A minha função é falar mesmo, porque eu sou porta-voz do cidadão, porta-voz de você, pagador de impostos. E quando a gente percebe, se depara com um tema tão grave, e é grave mesmo, é gravíssimo, a gente não pode se calar, né? Não estou falando da ponte do Amapá, calma. Essa também é gravíssima. E todo dia, eu prometi pro pessoal do Amapá que eu ia falar todo dia sobre a ponte do Amapá. Vocês sabem da ponte do Amapá? Não, o que foi? Não tem ponte no Amapá. Então o Amapá não tem ligação terrestre com o resto do Brasil. E a ponte está lá, viu, senador? Ontem o Eduardo Gomes saiu daqui com a promessa, eu espero que o senhor faça a mesma, de conversar com o Davi, porque o Davi destinou 100 milhões para o Amapá e não tem um dinheiro para fazer a ponte para conectar o Amapá com o resto do país. Então os nossos queridos amapaenses não podem desfrutar do desenvolvimento do resto do país, nem da sua própria região, porque não dispõem de uma ponte que conecte o estado, ou seja, o estado é uma ilha. Então, eu espero que, por favor, vocês também me ajudem nessa campanha pela ponte do Amapá. Pode ser? Claro, não tenho dúvida. O Amapá e a sua integração com o Brasil. Excelente. Mas não é sobre o Amapá que a gente vai falar, não. É sobre o estado de coisas inconstitucional. Nós temos aí o PSOL já tracionando, já conseguiu, por meio de uma DPF, que o STF declarasse o estado de coisa inconstitucional dos presídios do Brasil. E, com base nisso, o Barroso e o Lewandowski desenvolveram um projeto, chama Pena Justa. Esse Pena Justa, você que me acompanha já sabe, ele praticamente transforma presídios em resorts. Em resorts. Ele trabalha com um conceito maravilhoso, que é a vida dentro da cadeia tem que ser igual à vida fora da cadeia. Então, de que nós estamos falando? Se nós, cidadãos, pagadores de impostos, cumpridores da lei,
temos uma vida que é igual a do sujeito, temos que bancar, inclusive, a vida do criminoso que tira a vida dos outros, que acaba, que interrompe carreiras, né, que desestabiliza famílias, que muitas vezes daí rouba um bem que você teve tanto trabalho para conseguir, né, o seu celular, né, o seu carrinho. Aqui a gente não pode permitir que o criminoso seja tratado como um cidadão normal. Ele não é. Ele desistiu de ser. Ele abandonou isso. Quando ele resolveu cometer um crime, ele abriu mão de estar integrado à sociedade. Ele violou a lei Barroso e Lewandowski. Vamos parar com esse negócio. Eu vi a nota do Barroso hoje. O Barroso dizendo, mas está na Constituição que tem que tratar com direitos humanos, o criminoso. Ninguém está falando para o cara ser maltratado dentro da cadeia. Mas o que está no Pena Justa é outra coisa. O sujeito tem que estar isolado, sim, do resto da sociedade. Ele tem que ter o que comer? Tem, mas tem que arrumar um trabalho para ele também, igual o Bukele está fazendo lá. Bota todo mundo para trabalhar, ele tem que devolver à sociedade alguma coisa. A ressocialização não pode acontecer se ele não cumprir a pena dele, se ele não pagar pelo seu crime. Não há como tratar do mesmo jeito. Tá? Então, assim, por favor, deputada e senador, eu quero a apreciação de vocês. Por quê? Porque existe essa questão do Pena Justa e por trás disso existe uma dobradinha entre o PSOL e o STF, que inclusive o PSOL já entrou com uma segunda DPF, a DPF, por causa do muro da Cracolândia, dizendo que existe agora um estado de coisa inconstitucional também na assistência social. Então, qual é o resultado disso? Daqui a pouco mais 3, 4 ações desse tipo vão permitir que o STF tenha atribuição sobre todas as políticas públicas e interfira na vida de todos os cidadãos. Não é possível que isso aconteça. E me parece que o Rodrigo Pacheco está dando uma forcinha, né? Uhum. Bom, eu vou pedir para falar primeiro que a deputada, que eu realmente estou precisando também, Perfeito. A exemplo do André, né, que tem uma agenda subsequente, mas não poderia deixar de vir aqui. Eu acho que agradeço demais. Esse momento é importante para conversarmos aqui a respeito de assuntos que são extremamente relevantes e que afetam a vida de todos nós. E com essa visão mais crítica, que é natural que nós tenhamos, né? Olha, eu acho que tem um pano de fundo aqui, antes de eu entrar propriamente no tema, né? Que é essa hipertrofia do judiciário, ou seja, a invasão de prerrogativas. Nós somos uma democracia liberal ainda, né? E nós temos aqui, eu diria, alguns fundamentos que norteiam essa democracia liberal, que é principalmente a separação dos poderes. Cada poder da República tem uma atividade específica, né? Então cabe ao Legislativo propor leis e eventualmente aprová-las, fiscalizar a aplicação de recursos do Executivo. Cabe ao Executivo implementar a sua agenda pública de políticas econômicas, sociais, administrativas, e cabe ao Judiciário dirimir conflitos, né, e julgar a legalidade ou não das ações que são implementadas. No Brasil, isso virou de ponta cabeça, né? O Judiciário, através do CNJ e do próprio Supremo Tribunal Federal, tem, de uma maneira absolutamente olímpica, invadido competências do Executivo e do Legislativo, e de uma forma cada vez mais desassombrada, né? Você assiste o Supremo Tribunal Federal, um tribunal tão importante e relevante, discutindo o preço de jazigo de cemitério em São Paulo. Exato. De altura do muro na Cracolândia, né? Da forma como é utilizada uma câmera corporal numa abordagem policial, né? Da maneira como se combate incêndios no Brasil, chegando ao detalhamento do número de brigadistas, né, que precisam ser empregados em cada uma dessas contingências. Então, nós estamos confundindo as ações. Essa política manicomial, por exemplo, de que o CNJ determinou que assassinos, pedófilos, né, pessoas que causam dano à sociedade sejam simplesmente soltos porque não admitem a reclusão de doentes mentais que causam dano à sociedade, né? Então você tem um problema muito sério, e nós estamos julgando essa semana a DPF que trata dessa intervenção que já dura quase 4 anos, né, na política de segurança pública do Rio de Janeiro, que tornou-se uma cidade que é um paradigma, é o exemplo da maneira como determinadas
porções geográficas da cidade foram incorporadas pelo crime organizado. Você só entra em determinados bairros do Rio de Janeiro com a anuência, com a permissão, né, dos criminosos que tomam conta daquele pedaço, porque a DPF obriga o governo do estado do Rio a informar a diversos órgãos se ele vai ingressar numa comunidade dessa. E, claro, isso vaza para os criminosos que estão lá prontos para receber a polícia. Então, você tem uma distopia, uma disfuncionalidade no funcionamento da República. Eu, por exemplo, acredito que a gente só resolve isso se a Corte voltar a ser uma Corte constitucional, para fazer o controle constitucional, né, das leis no Brasil. E não essa delegacia de polícia que se transformou o Supremo Tribunal Federal, que julga de briga de galo, né, a problemas econômicos entre estados. Então, nós estamos vivendo um problema de disfuncionalidade entre os poderes. Por isso que quando o presidente do Supremo Tribunal Federal e o ministro da Justiça do Governo Federal, dois órgãos distintos que têm que ser independentes entre si, juntos escrevem um artigo a respeito da aplicação de uma lei, né, que será executada pelo Judiciário e foi normatizada pelo Judiciário, né, sem a responsabilidade de dar satisfação à sociedade, porque não foram eleitos, né? Não é por acaso que um parlamentar é eleito, porque ele tem um recall, ele tem a cobrança, ele deve satisfação. O juiz não deve satisfação a ninguém, ele toma a decisão, não está preocupado se tem um efeito econômico, se tem um efeito social, a cabeça dele é quem está guiando a sua posição, e deveria ser em função da legislação, mas no Brasil até o passado é incerto, né? Então você não tem jurisprudência, não tem referência. A lei, ela precisa, para dar segurança à sociedade, ser boa para mim e para o meu adversário. Ela precisa ser impessoal, a justiça precisa ser impessoal. E nós estamos vendo uma justiça politizada. Nós estamos vendo o presidente do STF que afirmou, né, que vencemos o bolsonarismo. Como é que você pode acreditar, por exemplo, na imparcialidade deste tribunal, né, com esse tipo de posicionamento dado pelo seu presidente? Né? Ou um ministro que está à frente de inquéritos intermináveis, que diz o seguinte: olha, eu era vítima desse inquérito. Como é que alguém que é vítima pode ter isenção para tomar decisões? Veja, por exemplo, esse acordo de não persecução penal que foi oferecido a quase 1.000 pessoas que foram presas no dia após o dia 8 de janeiro. Se pede para a pessoa dizer que é um terrorista, é um criminoso, é alguém que atentou contra o Estado de Direito, e que, em função dessa aceitação dessa pecha, desse rótulo, né, ele não vai ser preso, vai pagar uma multa e vai passar 2 anos aprendendo como ele deve se comportar de acordo com a visão do judiciário naquele momento. E os outros que não aceitaram são condenados a 12, 14, 16, 17 anos de prisão. Ora, se isso não é coação... E o ministro Barroso afirma o quê? Que não entende como que quase a metade das pessoas não quis aceitar um acordo leve, porque um acordo prefere ser condenado. O André Marcília falou, mas por que eles não podem ser absolvidos? Não, o ministro Barroso não está entendendo que tem pessoas que têm dignidade. Exatamente. Tem pessoas que têm valores, tem pessoas que acreditam no que é patriotismo e que estavam lá indignados e não a favor de derrubar governo, estavam lá se manifestando. Exato. Quem depredou, que seja julgado não pelo Supremo, no juiz natural, primeira individualizada a culpa, e não de maneira industrial como aconteceu. Exatamente. Você depredou, 2 anos de prisão, 1 ano de prisão, mas 17 anos? E eles são tão... uma coisa que não aconteceu, por uma narrativa de um golpe que não ocorreu, que não tinha líderes, que não tinha armas, que não tinha nenhum objetivo delineado. Não tinha nenhum político, nenhum delegado funcionário da Polícia Federal afirmou que não havia grandes financiadores, que era a narrativa que eles queriam implementar. Né? Essa ação que foi oferecida pela Polícia Federal, que indicia 37 pessoas, diz que o golpe começa em 2019, quando o presidente assume o poder. Quer dizer, começou um autogolpe no início do governo dele, porque ele contestou, ele ousou contestar, né, o processo eleitoral no Brasil, que o Flávio Dino já fez. Sim. Né, que o ministro esse negacionista aí, o Carlos Lupe, que diz que não tem déficit da Previdência, já fez. Né, e tantos outros já disseram que o sistema não é essas maravilhas. E o presidente, quando fez a contestação, fez em cima de um processo que foi aberto
pela ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral na eleição dele, onde havia um hacker que havia ingressado no sistema. Aí, ao final, disse que o golpe seria dia 15 de dezembro, que não foi perpetrado. O que foi 8 de janeiro, então? O estertor? Né? Um gap de tempo cronológico? Então, essas pessoas estão sendo utilizadas, infelizmente, para corroborar uma narrativa de uma ação que não foi implementada e se manter uma divisão oficial no país entre nós e eles, quando nós deveríamos estar discutindo aqui os problemas reais do país. Vamos perguntar aos cidadãos se estão satisfeitos com a sua perda de poder de compra, com a maneira como o Lula tem se comportado na sua política externa, passando a mão na cabeça, né, de ditadores como o ditador venezuelano, um dos únicos 7 países que se fez representar oficialmente. Alguém que releva as agressões às mulheres no Irã, né, que corrobora com a versão do Putin que invadiu a Ucrânia, que não fala sobre a agressão aos cristãos que está acontecendo na Nicarágua, né? Alguém que o tempo todo está preocupado em vender uma narrativa à sociedade e gerar problemas para desviar o foco dos problemas reais do Brasil. Então, quando a gente fala em anistia, e eu vou fechar por aqui porque eu terminei falando demais, né? Quando a gente fala de anistia, nós estamos preocupados não em anistiar pessoas que não cometeram os crimes que estão sendo acusados, sim, mas em fazer com que haja, de fato, justiça no país, porque você fala dessa questão da pena justa. Isso é uma visão ideológica de uma parte do judiciário brasileiro e da esquerda brasileira que glamoriza o crime, que prega o desencarceramento, que acha que os crimes de pequena progressão tem que ser como aconteceu na Califórnia. E veja o que aconteceu na Califórnia. A depreciação moral daquele estado. As pessoas estão fugindo. Então roubar um celular não é motivo para você ser preso, né? Então esse tipo de abordagem e de visão da sociedade não é a visão que a maioria da população brasileira tem. Por isso que um juiz não é eleito pelo povo, né? Ele passa no concurso público ali para julgar as leis de acordo com o que foi decidido no parlamento brasileiro, nas diversas instâncias, e não desfigurar as leis em função da sua visão ideológica. Então é muito ruim o que está acontecendo no Brasil e nós esperamos que brevemente nós possamos reconfigurar essa situação para restabelecer a normalidade democrática e o equilíbrio entre os poderes. Eu acho que isso passa, inclusive, por um processo de que o STF volte a ser, ou passe a ser, uma corte constitucional, e não essa delegacia de polícia que está aí. Tá difícil, porque o Toffoli acha que tem 60 milhões de votos e o Barroso acha que tem 10 votos dos seus colegas. Todo mundo acha que está sendo eleito. Carol, você precisa ir, né? A gente também só vai fazer o último comentário aqui com a deputada e já vai encerrar o programa, tá? Mas se você tiver realmente que sair imediatamente... Preciso sair. Queria só dar os parabéns, dizer que é uma honra estar aqui com a deputada e o senador. E até amanhã, gente. Valeu. Deputada, o senhor consegue ficar até o final da resposta dela? Aí depende dela. Serei breve. Eu só quero voltar um pouquinho, porque, sim, aliás, é muito curioso, né? Porque tudo que eles estão, assim, no Pena Justa, tudo que eles estão colocando ali como algo, como a abordagem que eles querem dar, né, a esses criminosos, as penas desses criminosos, a garantia aí de uma vida feliz, colorida dentro das prisões, eles não aplicam aos condenados do 8 de janeiro. Eles falam lá não só de individualização das penas, mas de singularização das penas. Eles dizem que você, quando o juiz for dar a pena para o criminoso, ele tem que ver a história do sujeito. Tá tudo lá, gente. Ele fala assim, vocês têm que olhar a história, a trajetória dele como pessoa, claro, porque essa pena pode interromper uma carreira profissional. Deve ser no crime. Com certeza, mas, Cláudio, falando sobre a questão que você levantou, que é tão importante, do estado de coisas inconstitucional, eu ontem usei da tribuna, sim, para falar sobre isso, tá? Que é muito importante. A gente tem que alertar, no meu caso, eu estava tentando alertar ali até os colegas, claro, para o que está acontecendo. Esse projeto número 3 do Rodrigo Pacheco, 3 de 25, ele vai... esculhambar, vou usar um termo bem popular mesmo, ele vai esculhambar todo o nosso sistema jurídico. Ele põe abaixo os pilares do nosso sistema jurídico, porque
Agora, quando se entender que tem uma ação coletiva, uma situação que precisa ser resolvida, eles citam até o caso lá de Brumadinho, do que aconteceu, né, que tem um problema ambiental, que tem um problema como até o de penitenciário, o sistema penitenciário, por que não o sistema educacional, o sistema de saúde, qualquer sistema que necessite de uma decisão, que eles querem que seja rápida, que não precise passar pelo Congresso, não precisa de lei. Quem vai decidir isso vai ser o Judiciário. Isso já está acontecendo, Cláudio. Ele só quer formalizar. No caso, ele quer dar uma roupagem de legalidade. Dizer que o Congresso fez essa alteração. Delegou. Só que isso é um projeto de lei. Não está alterando só a legislação processual. Está alterando todo o sistema jurídico de um país, as bases, a estrutura. Gente, isso acho que nem por reforma constitucional poderia ser feito. Nem por emenda, nem nada. Então, o que a gente nota é que o que eles querem é, mais uma vez, abandonar o judiciário, o legislativo, deixar o legislativo de lado e entregar nas mãos dos ministros do Supremo todas as políticas públicas. Eu já venho combatendo isso, gente, há muito tempo. Ministério Público tem vontade também, a gente vê isso. Eu, quando era procuradora do DF, várias vezes a gente via um promotor querendo fazer a política pública, ajuizando ações para impor uma política pública. E isso não pode ser assim, não é para isso que existe a DPF. Aliás, nós precisamos alterar até a DPF e mudar os legitimados para essas ações também e diminuir, porque essa ação de descumprimento de preceito fundamental, ela acabou fazendo com que a Constituição passasse a ser violada, né? Então, assim, antigamente, eram poucos os casos, nas ações diretas de inconstitucionalidade, tinha um número de ações por ano que eram julgadas. Agora a coisa vem de uma maneira muito robusta, e eu vou lembrar o caso aqui, por exemplo, do marco temporal, em que já existe até súmula do Supremo, que diz que na época da promulgação da Constituição, aquelas aldeias, aquelas comunidades que não haviam sido reconhecidas, formalizadas como terra indígena, não poderiam mais ser. Sim. E aí nós votamos a lei com uma maioria muito expressiva do marco temporal. E aí o que aconteceu? Primeiro foi vetada pelo Lula, nós derrubamos o veto. E aí o Supremo disse, não, nada disso, isso é inconstitucional, e começou a fazer audiência pública, chamar os indígenas, chamar as instituições, as entidades que dizem proteger aí o meio ambiente, etc., e botou lá, estão debatendo no Supremo. Uma coisa que o Congresso já funcionou. Então, assim, sinceramente, para mim, Cláudio, isso é desesperador. Desde o meu primeiro dia como deputada, lá em 2019, que eu na CCJ já lutava para que a gente resgatasse a autoridade do Poder Judiciário, e antes como ativista, Rogério Marinho sabe disso, a minha luta sempre foi a favor, sim, das instituições. E nós somos acusados de querermos destruir as instituições, nós queremos derrubar o Supremo. Não, nós queremos resgatar o Supremo Tribunal Federal para que ele volte a ser um tribunal respeitável, um tribunal que cumpre com a sua função constitucional. Eu queria só fazer uma parte aqui, no bom sentido, para resgatar uma questão histórica. Você vê como eles relativizam de uma maneira assim muito pessoal. Quer dizer, se é a favor da esquerda, tudo bem. Eu conheci Bia entre 2015 e 2016, ela como ativista no Congresso Nacional e eu deputado. Nós jantamos recentemente, ela me relembrou um fato, que um determinado dia liguei para ela e disse, eu não vou votar as 10 medidas contra a corrupção. E sabe por que eu não votei as 10 medidas contra a corrupção? E foi um dos 5 ou 6 deputados que não votou, porque eu disse a ela, do meu partido na época, eu não posso votar uma lei que relativiza o habeas corpus. Eu não posso votar uma lei que permite que provas obtidas de maneira ilícita sejam normatizadas. Eu não posso votar uma lei que prolonga prisões indefinidamente. Tá? Então eu torço muito para que a gente avance no combate à corrupção, que a gente consiga impeachment a Dilma, de fato nós conseguimos, mas eu não posso esgarçar o tecido constitucional em função
de uma conveniência momentânea. Eu acredito de verdade que a lei ela precisa atender a todo mundo impessoalmente. Eu repito sempre, a lei tem que ser boa para mim e para o meu inimigo. Sim. Aí veja, tudo isso que aconteceu naquela época, hoje eles usam, que eles reclamaram porque foram prejudicados, eles usam contra a direita hoje. Sim. Prisões que são indefinidas, pessoas que são instadas a só saírem de uma determinada situação se confessarem que praticaram aquilo, que é a questão desse acordo de não persecução penal. Veja o que está acontecendo com o Cid. Né? Quantas vezes ele voltou atrás no seu depoimento publicamente e aconteceu um fato inusitado, eu acho que é ímpar na história do Brasil. O Cid ele dá um depoimento ao ministro do Supremo Tribunal Federal com o PGR para corroborar ou não a sua delação. Quer dizer, foi uma pressão, né, assim, ímpar. Nunca vi isso. É um negócio, no mínimo, inusitado. Né? Nós estamos vendo aí advogados sem acesso aos autos do processo, vazamentos seletivos estratégicos, uso de provas ilegais. Uso de provas ilegais que são normalizadas. Então, tudo que eles reclamaram anteriormente e que eu, graças a Deus, pela minha consciência, não corroborei, tá? Eles estão agora banalizando, normalizando, dizendo que está tudo certo. Você só esqueceu de dizer uma coisa. Quando você me ligou para dizer, olha, eu estou te ligando porque eu não vou votar a favor das 10 medidas, eu respondi para ele assim, graças a Deus, porque eu, procuradora, que eu também vi, estão querendo tirar aqui a garantia do habeas corpus e tal. Então tinha excessos que maculavam as medidas, que violavam direitos fundamentais. Então eu também não apoiava. Pois é, então a minha indignação nunca foi relativa. Tá? Eu acredito de verdade no Estado de Direito, não nesse Estado democrático de direito, porque a República Democrática da Alemanha era a Alemanha Oriental, República Democrática da Coreia é a Coreia do Norte, República Democrática da China é a China. Então, esse negócio de Estado Democrático de Direito sempre me soou muito estranho. Então, eu acredito no Estado de Direito e na impessoalidade da lei. Não é por acaso que a justiça brasileira, em função da ação do Supremo Tribunal Federal, está perdendo tanta credibilidade junto à população. Não é por acaso. Como é que a gente enterra esse projeto do Pacheco que ele apresentou no último dia dele como presidente? Que coisa, né? Aí vamos trabalhar dentro do Senado da República, que ele apresentou no Senado da República. Sim. Então eu estarei lá na CCJ, certamente na linha de frente para tentar fazer com que os meus pares entendam que isso, na verdade, além de violar a Constituição, acaba com o parlamento. Está na contramão das prerrogativas de todos os parlamentares, independente do espectro ideológico. Fecha o Congresso. Né? Independente de ser direita ou esquerda. Fecha o Congresso. É o estado de coisas inconstitucional do Judiciário, Bia. É o estado de coisas inconstitucional do Judiciário. O que mostra que Rodrigo Pacheco ele foi capturado, pelo sistema, especialmente pelo STF. Senador Rogério Marinho, deputada Bia Kicis, muito obrigado pela presença de ambos.